Hoje vamos explorar a relação entre Israel e Irã. A história entre as regiões agora conhecidas como Israel e Irã remonta à antiguidade. O Império Persa, que abrangia o atual Irã, teve interações significativas com o povo judeu e, de fato, se caracterizou por um longo período de relativa paz e cooperação entre os governantes persas e a população judaica. Primeiro, vamos falar de Israel, relações com o Irã antes de 1979. Na era moderna, particularmente após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, o Irã e Israel mantiveram uma relação relativamente amistosa. O Irã foi um dos primeiros países de maioria muçulmana a reconhecer Israel. E as duas nações tiveram amplas cooperações militares, econômicas e de inteligência durante as décadas de 1950, 60 e 70. Essa relação fazia parte da doutrina mais ampla da periferia, na qual Israel buscava alianças com países muçulmanos não árabes que cercavam os Estados Árabes. A Revolução Iraniana de 1979 marcou uma mudança significativa nas relações. A nova República Islâmica do Irã, sob o Ayatollah Khomeini, adotou uma postura anti-Israel. O Irã rompeu todas as relações diplomáticas com Israel, chamando pela destruição de Israel, e apoiando grupos anti-Israel como Hezbollah, no Líbano, e o Hamas nos territórios palestinos. Desde então, a retórica e as políticas do governo iraniano continuam hostis em relação a Israel, considerando Israel como um Estado ilegítimo e uma ameaça ao mundo muçulmano. Geograficamente, Israel e Irã estão separados por vários países, incluindo o Iraque e a Jordânia. E, apesar da ausência de fronteiras diretas, as considerações estratégicas entre as duas nações são significativas. O apoio do Irã a grupos por procuração próximos às fronteiras de Israel tem sido uma grande preocupação para a segurança israelense. Por outro lado, a oposição de Israel ao programa nuclear do Irã tem sido um ponto de discórdia, levando a operações encobertas e uma guerra cibernética entre os dois países. As décadas de 1980 a 2000 marcaram importantes atividades secretas nas hostilidades entre Israel e Irã. A relação tem sido marcada por operações clandestinas de Israel, incluindo supostos ataques israelenses contra instalações nucleares iranianas e o assassinato de cientistas nucleares iranianos. O Irã acusou Israel de ataques cibernéticos, principalmente do vírus Stuxnet, que teve como alvo as centrífugas nucleares iranianas e conseguiu desativá-las. O apoio do Irã ao Hezbollah no Líbano tem sido uma ameaça direta para Israel, levando a conflitos como a Guerra do Líbano de 2006. O Hezbollah, financiado e armado pelo Irã, realizou vários ataques contra alvos israelenses. O Irã também canaliza recursos significativos para o Hamas, permitindo ao grupo adquirir e desenvolver sofisticados arsenais de foguetes e outras armas. Relatórios detalham como os fundos iranianos são usados para construir e manter túneis, que facilitam ataques transfronteiriços. Os esforços internacionais para conter as ambições nucleares do Irã têm tensionado ainda mais as relações. Israel tem sido um opositor muito vocal ao desenvolvimento nuclear do Irã, que conta com o apoio de muitas nações, argumentando que não se faz o suficiente para impedir que o Irã adquira armas nucleares. Um aspecto significativo da ambição nuclear do Irã é sua conexão com os regimes teológicos da época. A República Islâmica do Irã, sob a orientação do líder supremo e dos clérigos linha dura, é fortemente influenciada por uma visão escatológica do mundo xiita. Essa visão inclui a crença no eventual retorno do Mahdi, uma figura messiânica que trará um período de justiça e governo islâmico, segundo suas crenças. Esse Mahdi, o 12º imã, é esperado para retornar e estabelecer a justiça islâmica global. Os líderes iranianos fizeram referências a essa crença em discursos públicos, sugerindo que suas políticas são fortemente influenciadas por suas crenças sobre o fim dos tempos. Essa teologia do retorno do Mahdi seria precedida por períodos de grande agitação e conflito, o que é um fator principal que impulsiona o Irã a considerar um ataque nuclear contra Israel, como parte de um plano divino e para acelerar o retorno do Mahdi.
vendo a destruição de Israel como um precursor do retorno do Mahdi. Mas enquanto essa narrativa falsa se desenrola no Irã em relação a Israel, a verdade é que as regiões agora conhecidas como Israel e Irã têm interações significativas na história bíblica, principalmente através da influência do Império Persa sobre o povo judeu. E uma das interações mais críticas foi durante e após o exílio babilônico. O Império Babilônico conquistou o reino de Judá e destruiu o primeiro templo de Jerusalém em 586 a.C., levando muitos judeus ao exílio na Babilônia. Esse período está bem documentado na Bíblia hebraica, particularmente nos livros de Daniel e Ezequiel. O ponto de virada veio com a ascensão do Império Persa sob Ciro o Grande. Em 539 a.C., Ciro conquistou Babilônia e emitiu um decreto permitindo que exilados judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Esse evento é detalhado nos livros bíblicos de Esdras e Isaías, onde Ciro é até chamado de um Messias, escolhido por Deus para facilitar o retorno dos judeus à sua terra. Vamos ler em Esdras 1:1-3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E continuamos em Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura dos seus reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Sob a liderança dos reis persas, o povo judeu pôde retornar à sua pátria e reconstruir o templo, conhecido como o Segundo Templo. Esse período é um marco, parte da história judaica e da tradição religiosa. E é lembrado pela restauração do culto judaico na comunidade, a vida em Jerusalém após o exílio. Outra importante narrativa bíblica que envolve o Império Persa é a história de Ester. Todo o livro de Ester se passa na Pérsia, o atual Irã. Ester conta a história de uma mulher judia que se torna rainha e salva seu povo de um massacre planejado. Essa história é comemorada anualmente em Israel e em todo o mundo pelo povo judeu durante a festividade de Purim. Um dos versículos-chave de Ester, que ressoa fortemente em tempos como os que estamos vivendo agora em Israel, está em Ester 4:14. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Enquanto avançamos rapidamente para os eventos de 13 de abril de 2024, Israel enfrentou um ataque significativo vindo de forças apoiadas pelo Irã. Como sabemos, Israel teve que lidar com as horríveis atrocidades cometidas pelo Hamas. Mas quando vemos o Irã entrar no conflito, a situação é completamente diferente. Trata-se de uma ameaça existencial para a nossa existência. Quero que considerem e entendam porque estamos em um momento tão significativo e perigoso na história de Israel. O Irã lançou um ataque direto e sem precedentes contra Israel, empregando um arsenal massivo. Mais de 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e mais de 120 mísseis balísticos. O exército israelense, junto com seus aliados, interceptou com sucesso mais de 99% dessas ameaças. No entanto, a nação de Israel foi forçada a declarar estado de emergência e seus cidadãos buscaram abrigos antiaéreos por todo o país. Na guerra contemporânea, muitas vezes pensamos em balas e bombas, mas o armamento de hoje envolve cargas explosivas de quilos e toneladas. Quando os mísseis atingem áreas urbanas, as explosões e as ondas de choques resultantes são catastróficas. Essas ondas de choque são geralmente fatais.
Os tipos de cargas explosivas que o Irã utilizou para atacar Israel poderia ter causado graves lesões internas em qualquer pessoa próxima. O potencial de morte e destruição em massa é muito maior quando se trata do Irã. A avançada indústria militar do Irã lhes permite montar ogivas, corpos de mísseis e motores com precisão, diferentes de outras capacidades terroristas, resultando em mísseis de longo alcance que transportam pesadas e enormes cargas de centenas de quilos e várias toneladas. Tais cargas podem destruir bairros inteiros, causando uma devastação semelhante à de terremotos que podem derrubar edifícios inteiros. O que tornou o ataque de 13 de abril particularmente alarmante foi o aviso de 6 a 8 horas sobre a chegada de drones e mísseis, deixando os israelenses em um estado prolongado de suspense e medo. Esse ataque demonstrou brutalmente as formidáveis capacidades do Irã e levantou dúvidas sobre a confiabilidade das defesas de Israel. Ao contrário das ameaças do Hamas ou do Hezbollah, esse ataque trouxe um novo nível de terror e incerteza, mesmo dentro dos abrigos antiaéreos, já que as pessoas questionam sua segurança e o potencial de destruição catastrófica. Isso marcou uma nova e assustadora realidade para Israel. A resposta de Israel foi rápida e multifacetada. A Força Aérea Israelense realizou ataques aéreos de retaliação contra posições e infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano. Esses ataques tinham como objetivo desmantelar os locais de lançamento de foguetes e demonstrar a capacidade e disposição de Israel para defender seu território. A reação da comunidade internacional ao ataque de 13 de abril foi mista. Os Estados Unidos e vários países europeus condenaram os ataques com foguetes contra Israel e expressaram que Israel tem o direito à autodefesa. As Nações Unidas, ao mesmo tempo que pediram moderação a ambas as partes, instaram para que a violência fosse reduzida, evitando mais vítimas civis e uma instabilidade regional generalizada. O ataque de 13 de abril faz parte da longa história de hostilidades entre Israel e Irã. Mas enquanto a postura oficial do governo iraniano continua sendo fortemente anti-Israel, um segmento significativo e frequentemente ignorado pela população iraniana tem uma visão muito mais favorável do Estado judeu. Essa perspectiva se baseia em laços históricos, uma herança cultural compartilhada e um desejo comum de paz e prosperidade. Essa conexão histórica não é esquecida por muitos iranianos, que se orgulham do antigo legado de tolerância e diversidade cultural de seu país. Apesar da retórica hostil do regime, inúmeros relatórios e pesquisas sugerem que uma parte significativa da população iraniana não nutre má vontade contra Israel. Na verdade, muitos iranianos veem Israel de forma positiva e criticam a postura agressiva do governo. Esse sentimento é particularmente prevalente entre a geração mais jovem, que está mais exposta a perspectivas globais através da internet e das redes sociais. Por exemplo, em 2015, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Democracia Israelense e pela Federação Judaico-Iraniana Americana revelou que um número surpreendente de iranianos, especialmente os menores de 30 anos, vê Israel de forma favorável e expressa o desejo de normalizar as relações com Israel. Também ouvimos o mesmo de iranianos que fugiram do regime e agora vivem no exterior. Dissidentes e intelectuais iranianos frequentemente citam os avanços tecnológicos e a governança democrática de Israel como modelos do que desejam alcançar em seu próprio país. Temos muitos amigos no ministério que saíram do Irã, e posso dizer que são algumas das pessoas mais incríveis que já conheci. E cada um deles que conheci é um amante radical de Israel. Na verdade, um cristão de origem iraniana nos disse que devemos iniciar uma OAS Pérsia. E recebemos inúmeros pedidos para que nosso ministério traduza nosso programa e recursos para o idioma persa, o Parsi. O potencial para uma relação pacífica e cooperativa entre Irã e Israel não é uma mera fantasia. Os precedentes históricos e o pano de fundo bíblico de longa data entre os dois povos criam uma relação rica e significativa, que ainda pode se concretizar em nossos dias. Cremos que o Senhor tem um destino poderoso para a nação do Irã e para o povo persa. Oramos para que as vozes do povo iraniano ganhem mais destaque, que o regime maligno chegue ao fim
e que possa surgir uma nova narrativa. Uma narrativa de cooperação, respeito mútuo e prosperidade compartilhada. E mais importante, uma fé compartilhada no Deus de Israel e na revelação de Yeshua, o Messias do Irã e de Israel. Os relatos que chegam do Irã sobre muçulmanos tendo visões e sonhos de Yeshua aumentam a cada dia. A igreja subterrânea no Irã está vivendo um milagre genuíno em crescimento. O silencioso sentimento pró-Israel entre a população iraniana serve como um farol de esperança, em meio aos violentos objetivos antissemitas da região. E essa voz agora silenciosa acreditamos que em breve se tornará forte e ressoará nas ruas de Teherã e Jerusalém juntas. Não sabemos como será a história com o Irã a partir de agora. É possível que passemos por momentos mais difíceis com eles e que o Senhor tenha que quebrar ainda mais o orgulho do povo do Irã através de um terrível conflito militar antes que a nação seja libertada do seu regime maligno atual. Ou quem sabe, talvez um avivamento e despertar aconteçam no Irã e a mudança ocorra de dentro para fora, surgindo uma nova era entre Israel e Irã. Mas seja qual for o caso, sabemos que o Senhor se levantará e protegerá o povo de Israel da destruição. E enquanto esperamos que o Senhor direcione o curso da história humana, nós aqui no Maús Israel, sediados aqui em Jerusalém, Israel, continuamos fazendo nossa parte para abençoar o nosso povo aqui em Israel, impactando esta nação com o Evangelho. As informações na sua tela podem mostrar como você pode se associar a nós, unir-se a nós para realizar coisas incríveis, ajudando, apoiando e transformando a vida cotidiana em Israel por todo o país. Por favor, orem e considerem o que podem fazer para um momento como este. E junte-se a nós na próxima vez para mais informações sobre o Maús Israel. Direto de Jerusalém, Israel, sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais. Direto de Israel para você.